Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a natureza da promessa de Deus para a igreja. Segundo, as promessas de Deus para a igreja. Terceiro, condições para viver as promessas de Deus. Nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática diz que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A palavra-chave é igreja. Então, o primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse versículo aqui, esse capítulo, Mateus capítulo 28 e também Marcos capítulo 16 são considerados como a grande comissão, ou seja, quando Jesus comissionou os seus discípulos a irem por todo mundo pregar o evangelho, ou aqui no caso, como aqui no caso, ensinar todas as nações. Então, 3 palavras resumem essa tarefa. Quais são? São ir, ensinar e batizar. Então são 3 verbos, né? Ir, batizar, ensinar e batizar. Aí no versículo 20, se você notar, ele diz assim, ó, ensinando-as a guardar. Então primeiro, no 19 ele fala, ide, ensinai e batize elas. Então você vai, você ensina, e depois que você ensinou, a pessoa tem o conhecimento, aí ela se batiza. No versículo 20 ele continua dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Ou seja, o ensino é contínuo. O ensino não é só antes do batismo até o batismo, não, ele continua ensinando o tempo todo. A nossa vida é um aprendizado, o tempo todo aprendendo. E Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, que nome de quem? Nome de Jesus, não é? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18, pegarão nas serpentes e se beberem, não é para beber coisa mortífera não, mas se porventura beber coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Alguns dizem, é claro, que esses versículos aqui eles se tratam somente do período em que Jesus esteve ali, ou na mão dos apóstolos, e depois disso cessou. Então são chamados de cessacionistas, tá? Dizendo que os dons cessaram, que o batismo com o Espírito Santo cessou, que as curas cessaram. Deus faz quando Ele quer e não. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele entregou poder para a igreja, para o seu povo, para os seus discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, você tem todo o direito de usufruir desse poder. Claro que isso não é para benefício próprio, isso é para beneficiar outras pessoas. Quando nós entendemos isso, aí sim podemos fazer uso desses maravilhosos dons. Então aqui temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Valdecir, qual que é a grande comissão? A gente já falou, não é? Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16. Mais propriamente o versículo 15, que é conhecido por todos. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a gente conhece esses versículos como a grande comissão, ou seja, Jesus comissionando seus discípulos para que preguem o evangelho. E aqui também nós temos essa promessa de que sinais sobrenaturais iriam ocorrer para confirmar essa grande obra, ou seja, essa grande comissão. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2 diz assim: E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Versículo 2: E enviou-os a pregar o reino de Deus
e a curar os enfermos. Então Jesus já deu poder para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem os enfermos, e também estava os capacitando. Quando ele andava com eles, ele os discipulava, então ele os ensinou a como fazer para pregar também o reino de Deus. Então esta é uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Qual que é essa promessa, Valdecir? A promessa dos sinais extraordinários que iriam ocorrer também através da pregação da palavra de Deus, e também no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Jesus. O segundo subtópico fala sobre a promessa de revestimento de poder. O que é revestimento? Olha, a pessoa se veste, depois ela se reveste. Por exemplo, em dias frios, a pessoa está vestida com uma roupa e ela coloca uma outra roupa por cima, chamada blusa, ou um sobretudo, alguma coisa assim. É um revestimento. Agora, aqui no caso, não é revestimento de roupa, não. Aqui é revestimento de poder. É uma promessa? Sim, é uma promessa. Então o Senhor, ele faz uma promessa de capacitação espiritual. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebe que começa num determinado ponto, num determinado lugar, numa determinada aldeia, no nosso caso num determinado bairro, numa determinada casa, numa determinada família, e vai se expandindo. Então, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então ela vai sempre desenvolvendo, sempre crescendo, sempre expandindo. Então é a promessa do batismo no Espírito Santo. Para quê? Para quê? Porque se vai batizar com o Espírito Santo, tem que ter uma razão, não tem? Tudo que Deus faz tem um propósito. Então essa aqui é a promessa do batismo com o Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão de boas novas e também forjar o crente como testemunha de Cristo. Então essa aqui é a capacitação espiritual para evangelização. Quando você recebe o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como preferir, você está sendo capacitado para poder pregar o Evangelho. Não foi o que nós acabamos de ler? Eu vou ler novamente, presta atenção agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo descer sobre nós vamos receber poder. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Então, vai receber o Espírito Santo, vai receber poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para poder ser testemunha de Cristo em Jerusalém, em casa, no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Tá claro? Terceiro subtópico fala sobre as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, peraí, que instituição que nós estamos falando? A palavra-chave aqui não é igreja, então nós estamos falando da igreja. Quem que é a igreja? A igreja é o templo, a igreja é a Assembleia de Deus, é a congregação cristã, é Deus é amor, é nazareno, é igreja católica, é universal. Que igreja que é essa? Não, a igreja são as pessoas, a igreja não são templos, a igreja não são localizações geográficas, a igreja não é parede, a igreja são pessoas. Então nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, eu sozinho faço parte da igreja, você sozinho faz parte da igreja. Nós juntos somos igreja do Senhor Jesus. Então a igreja ela foi forjada espiritualmente aonde? Em Cristo, não é isso? Lá na cruz do Calvário. Então logo a natureza das promessas para a igreja é primeiramente ou primariamente espiritual. Então Marcos 16, 18, ele diz assim: edificarei a minha igreja. Quem que está falando? Não é Jesus que está falando? É Jesus que está falando, edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele, a igreja não é do pastor, não é do ancião, não é do bispo, não é do apóstolo, a igreja é do Senhor Jesus. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa o quê? Chamados para fora, chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo. Para onde? Para o reino. Então nós saímos do mundo e participamos do reino. Mesmo estando no mundo, não fazemos parte do mundo. Então a igreja, ela é denominada no Novo Testamento como o quê? Como corpo de Cristo. Colossenses 1:24, regozijo-me ou alegro-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então ficou bem claro aqui, né? Ele está dizendo que o corpo de Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça, Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo dele. Então também, o que a igreja é também? O templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta retórica. Vocês não sabem? É lógico que a resposta aqui, como é uma pergunta retórica, a resposta é sim. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus
Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então nós somos a igreja, um sozinho não, mas nós juntos formamos a igreja. O que mais que é a igreja? A igreja também é a esposa de Cristo. Efésios 5, 25 a 27 diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha a forma de amor que o marido tem que ter pela esposa. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, que é a esposa dele, e se entregou por ela, o marido também tem que fazer a mesma coisa. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Então, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério do mundo. Olha o que diz Marcos 16, versículos 18 a 20. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, Jesus falou, eles fizeram, Jesus cumpriu e continua fazendo até os dias atuais, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra dele não cai por terra. Se Ele fez isso no tempo dos apóstolos, no tempo dos seus discípulos, Ele continua fazendo nos dias atuais. O resumo desse tópico diz que as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. O segundo tópico fala sobre as promessas de Deus para a igreja, que é também o mesmo título da nossa lição. Primeiro subtópico, a promessa de vida eterna. Então, de acordo com Mateus 28 e também com Marcos 16, que nós já lemos, nós constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é qual? Vida eterna e salvação em Jesus Cristo. Então, para que tenhamos a vida eterna, precisamos ser salvos em Jesus Cristo. Para quem é essa promessa, Valdecir? A Bíblia diz que é para todo aquele que nele crê. Então, aquele que nele crê tem a salvação, tem a vida eterna. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E também Romanos 10, versículos 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, quando nós cremos com o nosso coração, nós nos tornamos justos, ou seja, nós somos justificados por Cristo. Nós não somos justos por nós mesmos, mas porque Ele nos justificou. A partir do momento que nós cremos, nós somos justificados. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, crê com o coração, confessa com a boca, está salvo. Segundo subtópico, promessa de poder. Então a promessa ela foi feita no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículos 5 e 8, que diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, ou seja, não muito tempo depois desses dias. Então João batiza com água e depois vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aqui quem está falando é Lucas, tá? Ele está simplesmente confirmando que Jesus já havia falado. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Lucas está repetindo aquilo que Jesus já havia falado, e esse versículo nós já lemos, e nós vamos continuar lendo até que você consiga gravar esse versículo na sua cabeça. Então foi cumprida lá em Atos 2, a promessa foi feita em Atos 1, teoricamente, Lucas dizendo, aí em Atos 2 ela cumpre-se a promessa que foi no dia de Pentecostes. Também, na sequência também, né? Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, como vai falar sobre Pedro aqui, ó. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava pregando e o Espírito Santo caiu sobre as palavras. Pedro não estava orando pedindo que o Espírito Santo caísse sobre elas. Pedro simplesmente estava falando sobre Jesus e o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então
Perguntou Pedro. Aqui na verdade seria a continuação do versículo, mas aqui nós já concluímos que é para falar do quê? Da descida do Espírito Santo sobre os gentios, porque em Atos capítulo 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Aqui já está falando sobre a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Atos 19,6 também diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Tá vendo só? Então, depois continuou. Não foi só no dia de Pentecostes, foi acontecendo, continua acontecendo. A promessa do batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa, o revestimento de poder, continuou acontecendo e continua até os dias de hoje. Então, ao longo da história da igreja, tem sido confirmada essa promessa. O mesmo Senhor que batizou lá em Atos dos Apóstolos, ele continua batizando nos dias de hoje. O terceiro subtópico fala sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. Em Atos capítulo 1 fala do revestimento de poder, não é isso? Nós já lemos, já relemos, já trelemos, mas também fala da promessa da vinda do Senhor. Atos capítulo 1 versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Jesus estava sendo assunto ao céu, Jesus estava subindo para o céu, já com seu corpo glorificado. Ele estava subindo e eles estavam olhando, eles ficaram, Jesus se ocultou numa nuvem e eles continuaram olhando. Aí o anjo pergunta para eles, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então já tem uma outra promessa aqui, não é isso? Atos capítulo 1 versículo 11. Então da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer, ele vai descer da mesma forma que ele subiu. Então quando nosso Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a ele, nós seremos, assim como ele é, nós o veremos. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós também o veremos face a face e nós o conheceremos da mesma forma como ele nos conhece. Isso aqui está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Então, que promessa gloriosa, que promessas gloriosas são essas para as nossas vidas ou para a vida da igreja. O resumo desse tópico diz que em Cristo cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder, pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. Primeiro subtópico, é preciso crer, é preciso acreditar. Então qual que era a ordem? A ordem era: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Aí Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, a ordem era para ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Atos 2:1 diz que eles estavam no dia de Pentecostes. É claro que havia uma quantidade de quase 500 pessoas, ou aproximadamente 500 pessoas, e com o passar dos dias, porque se passaram 10 dias, eles continuaram firmes ali, mas quem recebeu foi aproximadamente 120, porque os demais eles foram saindo, foram evadindo, não persistiram, porque eles não cumpriram a ordem. A ordem não era ficar em Jerusalém até que quando? Até que eles fossem revestidos de poder. Então desses 500 sobraram 120, estou arredondando, tá? Que é aproximadamente 120. Então desses 500 sobraram 120, e esses 120 eles estavam aqui em Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos, os 120, reunidos no mesmo lugar. Eles receberam, eles obedeceram. Por que eles obedeceram? Eles obedeceram porque eles creram, porque eles sabiam que era verdade aquilo. Mas eles também receberam porque creram, porque obedeceram. Então Abraão também recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele acreditou em Deus, ele perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Valdecir, onde está isso? Isso está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 5, mas também está em Romanos capítulo 4, versículo 3. Paulo citando esse versículo aqui, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele foi justificado pela fé. Não é com o coração se crê para a justiça? Não foi isso que nós lemos? Então ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é do seu não é do meu não, do poder de Deus. Fortalecer, que nós possamos nos fortalecer na força do poder de Deus. Então, segundo subtópico diz que é preciso ser fiel.
Uma vez que nós já cremos no Senhor Jesus, nós devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Então os discípulos de Cristo, eles permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Então Atos 1:8 e depois Atos 2:1. Então nós também devemos nos apresentar a Deus em fidelidade, da mesma forma como fez Jó. Jó capítulo 1, versículo 21 disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ou seja, vim sem nada, vou voltar sem nada. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em meio a tanta desgraça, Jó ainda conseguiu adorar o nome do Senhor. E também como Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Daniel 6:10 diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas da banda de Jerusalém, porque a oração de Salomão era: e todo aquele que orar com a face voltada para esta casa, ou seja, com a face voltada para o templo. Então Daniel, ele tinha a janela aberta, voltada para o templo que estava em Jerusalém, a muitos quilômetros de distância. Ele tinha essa janela, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como, olha só essa frase no finalzinho aqui, como também antes costumava fazer. O decreto estava assinado: se alguém adorar qualquer outro Deus, fizer qualquer petição a outro Deus que não ao rei, que não ao imperador, vai ser lançado na cova dos leões. Selou com o anel do rei. Era um decreto, não se revogava. Lembra de Esther lá também? A Esther é um fato que aconteceu depois desse aqui, tá? Esse aqui é anterior. Então, aqui aconteceu, foi selado com o anel do rei. Quem fizesse isso iria para a cova dos leões. Daniel soube que o decreto estava assinado, continuou sua vida normalmente, continuou fazendo suas petições ao seu Deus da mesma forma, não mudou nada para ele, tanto que ele foi parar na cova. Então, que nós tomemos as palavras de Jesus lá de Apocalipse 2:10, que diz assim, ó: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ao presente da vida, vida eterna. O terceiro subtópico fala sobre: é preciso obedecer a Deus. Então, obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja, tratando-se de promessas condicionais. Lembra da primeira aula? Promessas condicionais, promessas incondicionais. Então, como estamos falando de promessas condicionais, então obedecer é a condição para que Deus cumpra essas promessas. Então, a ordem era clara para os discípulos. Mais uma vez, Lucas 24:49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então tinha um momento para que até que eles precisavam ficar ali. Até que momento? Até que fosse revestido de poder. Fica lá em Jerusalém, até que receba o revestimento de poder. Tem que ficar, tem que obedecer. Então existe tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Ou como Samuel disse lá no 1 Samuel 15:22, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, isso por quê? Porque Saul tinha reservado coisas boas para o Senhor, para sacrificar para o Senhor. Samuel falou que era para ter matado tudo, porque era a ordem de Deus. Então Deus prefere que obedeça do que ele ofereça sacrifício, principalmente sacrifício de tolo. E Atos, então, é tempo de estar na presença de Deus em obediência. Atos 3:19, olha só a mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, se arrependa, se converta, para que os seus pecados sejam apagados. Eu preciso me arrepender e me converter para que os meus pecados sejam apagados. E assim, aí tem uma promessa aqui também, não tem? E assim vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O resumo desse tópico diz que, segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Pode dizer, fé e fidelidade tem diferença? Tem, com certeza. Fé é você acreditar, fidelidade é você ser fiel. Então a resposta da fé é você ser fiel. Você acredita e você é fiel a Deus. Aí sim você obedece. Aí para quê? Para viver em plenitude, para viver em totalidade todas as promessas divinas. A conclusão da nossa lição diz que as promessas de Deus para a igreja são de grande valor espiritual. Então, como igreja, nós somos membros desse corpo espiritual. Agora, como corpo, nós vivemos as promessas de vida eterna, nós vivemos as promessas de poder e nós vivemos as promessas da glorificação final do nosso corpo. Então, tudo isso vai acontecer para nós se nos mantivermos fiéis às suas promessas. Então, o plano de Deus, a sua palavra, a promessa é ele que faz, a palavra é dele. Então nós temos que nos manter fiéis à sua palavra. Então os planos de Deus para a sua igreja, eles são infalíveis.
Então, amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.